Bom dia, meninos e meninas, crianças. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o olho humano, né? Nossa aula de hoje vai tentar entender um pouco da ótica envolvida no olho humano, né? No comportamento do olho humano. E de muitos animais têm o olho próximo do nosso, né? Alguns usam mecanismos diferentes, os peixes usam um mecanismo de focalização diferente do olho humano, mas a estrutura básica é a mesma, tá ok? Na próxima aula, na aula seguinte, nós vamos falar das ametropias ópticas e com isso nós encerramos toda a parte de ótica, tá ok? Aí a gente finaliza essa parte de análise da luz e vamos partir para a parte de ondas, né? Estudar outras ondas, né? Não vamos mais estudar as ondas luminosas, vamos estudar outras ondas, ok? Então vamos lá. Como eu disse, né? Nossa 26ª aula, né? Sobre o olho humano. Vamos ao que interessa. Aqui está o nosso olho humano, com várias estruturas aqui sendo destacadas, né? Nós vamos falar de quase todas essas estruturas do olho humano, né? E na medida do possível, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um paralelo entre o olho humano e a máquina fotográfica, né? Então a gente vai estar sempre comparando o olho humano com a máquina fotográfica, porque na máquina fotográfica fica mais fácil de eu te mostrar o comportamento das estruturas do olho aqui, né? Já que eu não posso dissecar um olho, não tem nenhum olho aqui para eu dissecar. Se eu tivesse, até dissecaria ele para você. Não faria. Mas a gente vai comparar sempre com a máquina fotográfica. Eu acho legal alguns livros, quando eles fazem essa comparação, porque fala assim, né? Semelhante à máquina fotográfica, o olho humano faz isso. Não, e ao contrário, né? A máquina fotográfica é uma cópia mal feita do nosso olho, né? Bom, se você observar, tem o que estamos chamando aqui de esclera, né? Ou esclerótica, essa camada de células aqui, ó, é a região branca do seu olho, né? Aquele branco do olho lá que dá onde você vê os vasos sanguíneos e tudo mais, né? Depois você tem de trás para frente, né? Você tem aqui atrás a retina, que é uma camada de células sensíveis à luz. A imagem do olho, quando se torna nítida, de um objeto próximo, de um objeto distante, significa que essa imagem está sobre esse ponto, está sobre a retina. Isso aqui é o chamado humor vítreo. Aqui a gente tem o cristalino, vamos falar muito desse rapaz. A íris é fácil de você reconhecer no olho de uma pessoa. É você perceber aquela parte que dá a coloração verde, azul, castanho claro, castanho escuro, ou como dizia a minha avó, né, olho de jabuticaba, né? E, consequentemente, nós vamos ter aqui depois o humor aquoso e a córnea, né? Aqui em cima, nessas regiões aqui, ficam chamadas glândulas lacrimais e as pálpebras, né? Bom, essa musculatura aqui que tem a função de comprimir o cristalino. Esse nervo óptico é porque essa retina, quando recebe a luz, transforma isso em impulso elétrico. Esses impulsos elétricos são levados até o cérebro e aí a pessoa tem a consciência da visão. Então, uma imagem, para ser nítida, ela tem que ser formada sobre a retina. Isso tem que estar bem claro para vocês, tá ok? O que é a córnea? A córnea é essa estrutura que estávamos aqui, essa camada de células que nós temos aqui, ó. É a primeira lente do seu olho, né? Ela tem,
quando você tem um problema na córnea, você tem uma metropia que nós chamamos de astigmatismo, né? Uma córnea normal, vamos pegar essa lente aqui, tá vendo essa lente aqui? Uma córnea normal, se você pegar o eixo horizontal e o eixo vertical dessa superfície, né? O raio de curvatura dessa superfície na horizontal e na vertical tem que ser o mesmo numa córnea normal. Numa córnea amétrope, né, ou com algum defeito, né, com algum problema de formação, esses raios não são coincidentes, o que vai dar uma metropia óptica denominada de astigmatismo. Mais para frente vamos falar com detalhes sobre o astigmatismo. Tá? Bom, como essa lente, essa camada de células aqui, a córnea, é totalmente transparente, né, porque ela tem que permitir a passagem da luz, tudo que você vê no olho do colega, né, ou no meu olho, tanto faz, está atrás da córnea. Né? Essa aqui é a primeira lente de uma máquina, de uma objetiva de uma máquina fotográfica. No caso dessa objetiva que eu desmontei alguns anos atrás, para ver como ela funcionava, essa objetiva ela tinha 3 elementos, né? Ela tinha mais 3 lentes que a compunham, né? Então, do mesmo jeito que a objetiva de uma máquina fotográfica tem 3 elementos, 4 elementos, pode ter até, como no caso dessa aqui, ter 8 elementos, né? Tem até mais, né? Quanto mais elementos tiver a lente, melhor a qualidade da imagem, menos aberração cromática e mais cara é a lente, né? Então, o nosso olho também tem várias lentes. E a primeira é a córnea. Como ela é a primeira, essa daqui é a primeira lente dessa objetiva que eu desmontei. O que acontece? É a lente que mais suja, porque ela vai em contato com o ar, ela vai em contato com a poeira, ela vai em contato com nessa aqui fica mais fácil, aqui é a primeira lente dessa que eu estou falando. Ela vai em contato com poeira, com água, é a que mais suja. A mesma coisa acontece com a córnea. Por isso que nós estamos constantemente piscando o olho, né? Agora está fazendo forçado, porque ao piscar o olho, as glândulas lacrimais, elas liberam a lágrima, né? Que tem uma infinidade de funções. Com a lágrima, o que acontece? Eu forneço com a lágrima eu consigo fornecer à córnea água, sais, alimentação, né? Levar o oxigênio até essas células, senão essas células morrem. Essas células não são irrigadas por vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos não são transparentes. Então, se você tivesse a córnea irrigada por vaso sanguíneo, ela teria problema de transparência. Né? Então, você lava a córnea, você limpa a córnea, a pálpebra, ela fecha, lubrifica e abre, né? Então, tudo isso que a célula precisa é levado a ela pela lágrima. E, consequentemente, também deixa a córnea mais lubrificada, para que ela consiga vencer o atrito com o ar. Eu não sei se você já andou de bicicleta sem óculos e às vezes começa a lacrimejar o olho, né? Por que disso? Porque o seu corpo tentando, o atrito está grande, pode danificar, né, a córnea. E danificar a córnea é uma coisa complicada, né? Então, você lacrimeja mais para que esse olho não sofra tanta lesão, né? Bom, vamos lá. A córnea é uma lente de distância focal fixa, tá ok? Essa córnea, lembra sempre, ela tem uma distância focal fixa. Cuidado que nós vamos ter a distância focal equivalente do olho, que é a relação entre a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o humor vítreo. Todas essas estruturas juntas vão ter o comportamento de uma lente convergente, ok?
Então, no final, a gente vai tratar todo esse olho dessa maneira aqui, ó. Uma estrutura bem simples seria assim, ó. Uma única lente, tá ok? Uma única lente, que representa a fusão de todos esses elementos que você está vendo aqui, ó. Vai ser a união de todos esses elementos que a gente está vendo aqui, ó. Que é a córnea, o humor aquoso, o cristalino, o humor vítreo, tá ok? Bom, a íris. Qual é a função da íris? A íris, se você observar, é essa parte que dá a coloração do olho. Essa íris tem uma pupila, tem um buraco que a gente chama de pupila. Já foi oftalmologista dilatar a pupila? Né? Ele vai abrir essa estrutura, né? Vai deixar ela bem aberta. Né? Para quê? Para poder observar a sua retina lá atrás, aquela camada de células que tem lá no fundo do olho, extremamente vermelha, extremamente vascularizada, por isso que é muito vermelha, né? E verificar se ela tem alguma lesão e tudo mais. Quem é diabético faz esse exame com bastante frequência, para evitar a chamada retinopatia diabética, que é a morte dos neurônios da retina, né? Por conta do excesso de açúcar no sangue e tudo mais. Mas essa análise da retina é feita por todas as pessoas que vão ao oftalmologista, né? É claro que para o diabético essa lesão ela é mais comum. O diâmetro mínimo da pupila e o diâmetro máximo. Que história é essa? Quando você está num lugar claro, essa abertura é bem pequena. É em torno de 2 milímetros. Quando você está num lugar escuro, essa abertura é grande. Ela é em torno de 8 milímetros. Então, na máquina fotográfica, eu tenho uma estrutura equivalente à íris, né? A esse diafragma que é a íris, né? Essa estrutura equivalente é chamada de diafragma mesmo na máquina fotográfica, ela que vai controlar a quantidade de luz que vai passar através da lente e incidir sobre o filme. Se eu estou num lugar escuro, o diafragma está aberto, como você pode observar aí, ó. Tá vendo? Que ele está bem aberto. Agora, se eu vou para um lugar claro, se tiver excesso de luz no filme, a foto vai ficar estourada. A gente fala na fotografia, né, que a foto está estourada. O que é uma foto estourada? Uma foto excessivamente clara. Olha o que acontece com o diafragma. Ó, fechado e aberto. Aberto, né? Fechado. O diafragma está fechado quando eu estou fotografando no claro, né? O diafragma está aberto quando eu estou fotografando no escuro. É claro que existem outros elementos na máquina fotográfica que ajudam a gente a fotografar no claro e no escuro. Não é só a abertura do diafragma, tá? Tem também a velocidade do obturador. Que história é essa de obturador, professor? Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu abrir essa câmera aqui. Deixa eu desmontar ela, que aí você consegue ver essa estrutura mais facilmente. Ó, a câmera, quando está funcionando perfeitamente, a máquina fotográfica, a luz tem que passar, ó, ela vai abrir essa estrutura, essa cortina que tem aqui atrás, tá vendo? Ela vai abrir essa cortina e expor o filme fotográfico ou o sensor digital da máquina à luz, né? Quando você tem, para controlar essa passagem de claro para escuro, você tem o que a gente chama de velocidade do obturador. O que é a velocidade? Gente, essa máquina tá querendo me sacanear. Ó. Oh, ela não quer abrir. O que é a velocidade do obturador? Deixa eu desmontar ela aqui, peraí. O que é a velocidade do obturador? É a rapidez com que essa cortina é aberta. Ah, agora sim. Ó, a rapidez com que essa cortina é aberta, né? Você, ao abrir a cortina, você permite a passagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer.
Agora, pode ser muito rápida, né? Ai. Oh, a máquina resolveu não me ajudar hoje. Vamos ver se eu consigo agora. Ela não resolveu. Gente, essa máquina é muito antiga. Essa máquina tem mais Tem quase a minha idade. Ela foi fabricada em 1972, se não me engano. Mas, bom, enfim. É um outro mecanismo. Não vamos mexer com isso não. Deixa ela parar. Bom, o que acontece? Isso é para controlar a intensidade de luz no interior do olho. No entanto, o nosso olho também tem uma outra estrutura, que é a íris e uma substância química que é jogada dentro do olho para que a gente possa visualizar as imagens no lugar escuro. Quando a gente sai do lugar escuro para um lugar claro, o excesso de luz pode danificar a retina. Então, o que o olho faz? Contrai a pupila. Ele vai fazer o fechamento desse diafragma, aqui ó, bem rápido. Por quê? Para evitar a entrada de luz excessiva no olho. Quando eu estou do claro para o escuro, a pupila abre. Ela vai fazer isso, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Ela vai abrir. Abrindo a pupila, você consegue enxergar melhor no escuro, mas a abertura é lenta. Quando você apaga a luz do quarto, você percebe que o quarto fica muito escuro e depois é como se ele fosse clareando, né? É o seu olho se adaptando ao lugar escuro, tá ok? A adaptação para o claro é rápida, a adaptação para o escuro é lenta. E essa adaptação é tão rápida que ela é involuntária, né? Ela é controlada pelo sistema nervoso central. É por isso que você já deve ter visto em alguns filmes e tudo mais, uma pessoa acidentada, o médico vai lá e joga sobre o olho uma lanterna. É para verificar se a pupila contrai. Se a pupila contraiu, o indivíduo está vivo. Se a pupila não contraiu, não significa obrigatoriamente que ele esteja morto, né? Mas ele pode ter, por exemplo, um traumatismo craniano que faz com que você perca essa capacidade de controlar a pupila, né? O diâmetro da pupila. Então a íris é o nosso diafragma, é ela que controla a intensidade de luz que vai bater sobre a retina. Esse diafragma tem uma contração rápida, de 8 para 2, quando eu vou do escuro para o claro, e uma expansão lenta do 2 para o 8, quando eu vou do claro para o escuro. Essas medidas de 2 milímetros e 8 milímetros são medidas estatísticas, né? Obrigatoriamente não significa que o seu olho tem exatamente o diâmetro mínimo de 2 e o máximo... Não, isso aí é o que a gente tem na média do corpo humano, né? O cristalino. Qual é a vantagem, qual é a importância do cristalino? Gente, é uma lente complicada. Um colega meu, que era meu oftalmologista, ele falava que congressos são feitos só para analisar o cristalino. Porque essa lente ela tem uma distância focal variável. Ela pode permitir você ver objetos a curta distância, no que a gente chama de ponto próximo. O que é o ponto próximo? É o ponto mais perto do meu olho que eu consigo enxergar com imagem nítida. E o ponto distante, que é o ponto mais distante do meu olho que eu consigo enxergar com imagem nítida, né? Então, eu posso enxergar em média de um olho normal, o ponto próximo fica em torno dos 25 centímetros do olho. E o ponto distante fica infinito, né? Você olha para o céu à noite e você vê as estrelas, você vê a Lua, você vê Alfa Centauro, você vê Cruzeiro do Sul, você vê as constelações. Então você está vendo coisas que estão muito distantes, né? Então essas coisas estão lá no chamado ponto remoto. E o ponto remoto do olho humano bom, lá no infinito, né? Bom, o que acontece é que para enxergar de perto e enxergar de longe, essa distância desse conjunto de lentes aqui que a gente representa pelo cristalino, né? Essa distância desse conjunto de lentes
até a retina é em torno de 15 milímetros. Então, o que acontece? Esse conjunto de lentes que é representado aqui tem que jogar a imagem na mesma posição, sempre. Então, olha só, vamos pegar a equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre posição do objeto, mais 1 sobre 15 milímetros, que é a posição da imagem. E real, tá? A imagem é real, é invertida. Então, o que acontece? A imagem sempre vai estar na mesma posição, mas eu tenho objetos que estão próximos e eu tenho objetos que estão distantes. Qual é a acomodação visual que o olho decidiu fazer? O cristalino, ele é naturalmente assim, bem alongado. Quando ele está bem alongado, né, sem nenhuma pressão sobre ele, sem nada, na sua posição natural, ele está focalizando sobre a retina. Vamos desenhar o nosso olho aqui. Ele está fotografando. Nossa, esse meu olho ficou horrível. Mas ele está focalizando sobre a retina, ele e todas aquelas lentes que eu te falei, estão focalizando sobre a retina uma imagem de um objeto que está no infinito. O objeto está distante. Quando eu quero focalizar alguma coisa próxima, esse cristalino ele vai ficar assim, ó, arredondado. Aí eu estou focalizando um objeto próximo. Então, para focalizar do longe para o perto, o que nosso olho faz? Ele comprime o cristalino, tá ok? Então, o cristalino alongado, eu estou olhando para o longe. O cristalino comprimido, eu estou olhando para o perto. Deixa eu tirar meu óculos aqui, ó. No meu caso aqui, a gente considera 25 centímetros essa distância do olho até o ponto que eu consigo ter uma imagem nítida. Em média é 25 centímetros, mas com a idade essa distância acaba aumentando. Esse ponto próximo ele acaba ficando mais distante. Por isso que eu preciso desse meu amigo aqui, né? Esse meu amigo me ajuda a enxergar de perto e me ajuda a enxergar de longe também. Mas mais para frente a gente vai falar sobre ele. Então isso aqui é o meu ponto próximo, é onde eu consigo ver a imagem dessa caneta nítida. E para fazer isso, o meu cristalino está bem comprimido. Quando eu estou olhando para longe, lá para fora, tá, o meu cristalino está bem relaxado. É por isso que você que tem um hábito de leitura muito grande, sabe que ler por muito tempo cansa o olho, né? Dói, você que estuda muito, né? Está sempre pesquisando, sempre... Então, o que acontece? É conveniente, depois de 1 hora de estudo, que você pegue olhe para o espaço para que você tenha uma visão relaxada do cristalino e depois voltar a estudar de novo. A máquina fotográfica também tem que lançar a imagem sobre o filme ou o sensor da máquina fotográfica, na sensor digital. Como é que ela faz isso? Essa lente, ela enxerga bem de 2,5 metros até o infinito. Quando eu estou enxergando, quando eu estou focalizando uma coisa no infinito, essa lente, ela faz isso aqui, ó. Vamos analisar. Tá vendo essa linha branca aqui, né? E compara com essa linha, com essa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo aqui? Eu vou comparar a distância, essa distância aqui com essa distância aqui. Quando eu estou focalizando de perto, essa distância, ou melhor, de longe, essa distância é pequena, né? Agora, se eu quero focalizar de perto, a 2,5, olha a distância entre essas duas linhas que eu chamei aqui a sua atenção. Ó. Elas estavam próximas, agora elas estão distantes. Aqui, a máquina fotográfica está pronta para focalizar um objeto que está próximo dela. No caso, para essa lente 2,5 metros. E aqui, a máquina fotográfica que está pronta para focalizar um objeto que está distante dela. No caso, o infinito. Então, a máquina fotográfica se assemelha ao olho humano, que ela consegue focalizar o próximo e o distante. Só que ela faz isso aumentando ou diminuindo a distância das lentes. O nosso olho faz isso comprimindo o cristalino. Alguns peixes, eles têm essa capacidade de jogar
o cristalino para frente e para trás, de tal forma que ele consiga focalizar objetos de próxima distância e objetos de longa distância, semelhante ao que nós fazemos aqui, que nós copiamos na máquina fotográfica. Então, a acomodação visual, toda vez que eu falar para você de acomodação visual, eu estou falando para você de um processo de visão de alguma coisa que está próxima, né? Algo que está distante, o meu cristalino está na sua posição natural, não tem acomodação visual, ok? Agora, se eu estou focalizando algo que está próximo, né? Aqui, ó, eu quero focalizar a imagem dessa lente para você. Então, o que a máquina fotográfica e alguns peixes fazem? Elas fazem isso aqui, ó. Aproxima ou afasta a lente do objeto, de tal forma a você ter uma imagem nítida. E no meu caso aqui, eu estou gerando para vocês uma imagem real, tá? E invertida. Você observa aí, observa a imagem de fundo e observa a imagem da lente. Ela está de cabeça para baixo. No nosso olho, nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Nós comprimimos o cristalino para enxergar de perto e expandimos, deixamos o cristalino expandido na sua posição natural para enxergar de longe. Esse é o nosso processo de acomodação visual. Bom, o que acontece? Nosso ponto próximo, como eu disse, 25 centímetros. E a imagem está sobre a retina. Essa distância aqui, ó, é 1,5 centímetros, né? Para focalizar essa imagem sobre a retina, o que acontece? Eu vou pegar o meu objeto que está a 25 centímetros, a minha imagem está a 1,5 centímetros, a imagem é real, invertida em relação ao objeto, faço as minhas continhas e vejo que a distância focal do meu cristalino, ou melhor, do meu conjunto de lentes, né, vai dar 1,41 centímetros. Essa é a distância focal desse conjunto de lentes, com várias lentes fixas e uma única lente variável, de foco variável, que é o cristalino. Então, esse conjunto de lentes tem distância de focal de 1,41 centímetros para o ponto próximo. Para o ponto remoto ou ponto distante, é um objeto muito distante, objeto localizado no infinito. Objeto no infinito, os raios são paralelos. Raios paralelos convergem no foco da lente. Então, para um objeto localizado no infinito, a musculatura que comprime o cristalino está totalmente relaxada, o cristalino está totalmente esticado. Então, eu vou pegar a posição desse objeto que está no infinito. Opa, foi rápido demais. Vou pegar a posição desse objeto que está no infinito e jogar a imagem sobre a retina, que está a 1,5 centímetros. Aí você vai observar, professor, como é que eu faço essa conta de 1 sobre infinito? Vamos fazer ela aqui do lado? Ó, quando eu pegar aqui, 1 dividido por 1, obviamente isso é 1. Agora, eu vou crescer esse denominador aqui, ó. Em vez de ser 1, eu vou colocar 1 sobre 10, 0,1. 1 sobre 1000, 0,001. 1 sobre 1 milhão, 0,000001. Ora, o que a gente observa? À medida que o denominador está aumentando, o quociente, o resultado da divisão, está se aproximando de zero, né? Ora, então se eu tiver um sobre um número muito grande, 1 bilhão, 1 milhão, bilhão, trilhão. Pronto, 1 sobre 1 trilhão é 0,1000, né? Imagina, vou botar um aqui. Imagina somar isso na sua nota. Eu vou te dar um agrado no final do ano. Olha, eu vou somar na sua nota 1 sobre 1 bilhão. Não, 1 trilhão. Não estou somando nada. Então, esse valor aqui, ó, a gente considera ele aproximadamente igual a zero. É um valor muito pequeno. Então, somar alguma coisa a um valor muito pequeno, não vai somando nada. E daí eu tiro que a minha distância focal é 1,5 centímetros.
a distância focal desse conjunto de lentes, não é só do cristalino. Então, quando eu estou no ponto próximo, a distância focal é 1,41 centímetros. Quando eu estou no ponto remoto, a distância focal é 1,5 centímetros. Observe que não é uma variação muito grande. E lembrar sempre que a imagem na retina é uma imagem real, invertida e reduzida, menor que o tamanho do objeto. Bem menor que o tamanho do objeto, tá ok? Você está me vendo, você olha na rua uma pessoa que tem 1,80 m de altura e a imagem dessa pessoa cabe dentro do seu olho, tá ok? Olha só o nosso próximo problema. Uma pessoa idosa tem o seu ponto próximo a 50 centímetros do seu olho. Ela não é mais 25. A idade fez com que o cristalino não conseguisse mais comprimir até o ponto próximo de 25 centímetros. Essa distância vai ficando cada vez maior. Isso acontece porque a musculatura vai ficando mais relaxada, né? Com a idade, o próprio cristalino vai ficando mais rígido. Determinar a amplitude da acomodação visual de sua vista, isto é, a variação da divergência do seu cristalino, quando o objeto se movimenta do ponto próximo para o ponto remoto. No ponto próximo, eu tenho um objeto que está a 0,5 metros, 50 centímetros. Ele pediu para calcular a divergência. Quando eu calculo a divergência, as distâncias têm que ser dadas em metros. O ponto remoto vai estar a 1,5 centímetros, ou seja, 0,015 metros, ok? Como a imagem e o objeto são reais, né? Beleza. Professor, mas eu posso ver imagem real sem uma tela de projeção? Pode, você pode ver uma imagem real sem uma tela de projeção. Acabei de mostrar uma para vocês, tá? Então, aplicando a equação de Gauss, você vai ter que a divergência deste olho é de 68 dioptrias, né? Vou passar rápido aqui para essas continhas aqui que vocês já estão mais que acostumados a fazer. No ponto remoto, o que acontece? Eu vou usar a mesma expressão, só que o meu objeto agora está localizado lá no infinito. O meu objeto está no infinito. E a minha imagem está sobre a retina, o que vai dar uma divergência de 66 dioptrias, ou seja, de 68 foi para 66. Eu tive uma variação de 2 dioptrias, né? Uma variação, aqui, detalhe importante, tá? Esqueci de colocar aqui, essa variação está em módulo, tá? Por que essa variação está em módulo? Porque se eu fosse fazer o final menos o inicial, era 66,6 menos 68,6, o que vai dar menos 2 dioptrias, quando eu saio do ponto próximo para o ponto remoto. Se eu fosse do ponto remoto para o próximo, eu faria posição final, 68,6, menos a posição inicial, 66,6, o que vai dar 2 dioptrias, beleza? Isso para que a imagem se forme sobre a retina, que é essa camada de células que estamos aqui, ó. Gente, não é tudo isso aqui que é sensível à luz e tudo mais. A concentração de células sensíveis à luz na retina, ela não é uniforme, tá? A retina tem basicamente 2 grupos de células, as cones e as bastonetes. Essas células são neurônios modificados. Esses neurônios modificados, eles permitem... Opa, foi rápido demais. Opa, vamos voltar. Esses neurônios modificados, eles permitem a visão do claro e do escuro e a das cores. As células cones são as células que trabalham com alta intensidade luminosa. Elas trabalham com alta intensidade de luz, são as células destinadas à visão de dia, né? Já os bastonetes são células que a gente usa, que trabalham com baixa intensidade luminosa, que são células que enxergam melhor à noite, né? E essas células cones estão mais concentradas nesse pontinho amarelo que você está vendo aqui, ó, nesse pequeno ponto.
Quando você tem uma imagem nítida, é esse pontinho aqui, ó, nesse pontinho aqui, que essa imagem está se formando. Isso aqui é quase que o tamanho de uma cabeça de alfinete. Ok? Aí, aqui é onde tem a maior concentração de células do dia. Essa região periférica aqui, ela tem uma concentração de células para a noite que não é, inclusive, homogênea, tá? Não é nada homogênea. Ela vai diminuindo, diminuindo quando você caminha para a periferia, para essa distância da fóvea. A fóvea é essa região onde eu tenho a maior concentração de células sensíveis à luz do dia. Então, o que acontece? Quando a imagem cai sobre a fóvea, é a minha imagem principal. Quando a imagem cai fora da fóvea, é a minha imagem secundária. Que história é essa de imagem principal e imagem secundária? Olha, eu estou olhando, meu olho está focalizando basicamente a fóvea, né? No entanto, eu consigo perceber que existe algo aqui, não sei dizer para você o que é com nitidez, e existe algo aqui, que eu não sei dizer o que é com nitidez. Eu sei que essas coisas existem, mas a minha imagem mais nítida está na fóvea. É o que a gente chama de imagem principal e imagem periférica. A imagem periférica fica por aqui. A imagem periférica nos ajuda a nos defender, né? Porque, apesar dela não ser nítida, né? Aqui, ó, a minha imagem principal, ela está aqui, ó, nesse ponto, está focalizando exatamente o meu olho, né? Mas eu consigo perceber, focalizando o meu olho, eu consigo perceber vultos, né? Esses vultos me ajudam, inclusive, no sistema de defesa. Se alguém chegar aqui perto, por essa porta aqui, ó, se alguém chegar aqui por essa porta, eu vou perceber que essa pessoa chegou. Eu não vou saber quem é. Aí o que eu faço? Eu viro o olho. Para que a imagem daquela pessoa, daquela coisa que chegou lateralmente, se forme sobre a fóvea. E aí ela seja mais nítida, né? Então, nós temos no nosso olho a visão principal e a visão periférica. A visão principal, a imagem se forma sobre a fóvea, e a visão periférica, a imagem se forma fora da fóvea, né? Beleza? Tranquilo? Então, observe uma outra estrutura que nós temos no nosso olho aqui, ó. Tá vendo essa estrutura aqui chamada de nervo óptico? Né? Nós já falamos dela lá no início. Toda essa retina que tem aqui, né? Esses neurônios sensíveis à luz, transformam a luz em um impulso elétrico. Esse impulso elétrico é levado da retina pelo nervo óptico, e esse nervo óptico leva para o meu córtex visual, uma região do meu cérebro destinada à visão. Olha que fantástico! Quem interpreta é o cérebro, né? O olho só vê, mas a interpretação ela é feita pelo cérebro. Professor, o que o senhor chama de interpretação? A interpretação é dizer: nossa, que imagem bonita, nossa, que imagem feia, nossa, que imagem esquisita, nossa, que coisa legal, né? Nossa, que vermelho bonito, nossa, que azul, nossa, esse azul é intenso. Tudo isso é interpretação. Quem faz é o cérebro. Então essa imagem tem que chegar até o cérebro. Mas para chegar no cérebro, o cérebro só conhece uma coisa: corrente elétrica. Então os neurônios transformam essa imagem em impulsos elétricos, que são levados até o cérebro. Ao irem até o cérebro, esses impulsos elétricos, esses neurônios que conduzem esses impulsos elétricos, eles não são sensíveis à luz. Então o que acontece? De toda a sua retina, se a imagem cair nesse ponto, você não vai enxergar. Você não vai conseguir ver o ponto cego, né? Você não vai conseguir enxergar esse ponto. Por quê? Porque esse ponto da sua retina, esse ponto que eu estou aqui salientando, ele não é sensível à luz. Então tem uma parte do seu olho que você não enxerga, né? Que você não consegue, nem com visão periférica, nem com visão principal.
Essa parte que você não enxerga é onde tem um nervo óptico que leva essa estrutura para o seu córtex visual. Ao chegar no seu córtex visual, essa estrutura é interpretada e te dá a informação sobre aquilo que foi visto, né? Beleza? Então, olha como é complexo como é que fala? O olho humano. Tá? Gente, longe de mim falar sobre ametropias, comportamento. Eu não sou médico, eu estou te dando uma visão física do olho humano. Tá? Isso daqui não é a última palavra principalmente quando a gente for falar de problemas da visão, tá? Não será a última palavra dos problemas da visão. Ah, eu tenho um problema de visão tal, tá? A gente vai tratar aqui do básico do comportamento físico, né? E eu tentei te mostrar o comportamento físico do olho humano. Uma característica importante é que a imagem na sua retina é invertida. E aí o seu cérebro, ao interpretar isso, é que ele toma consciência que a imagem do objeto estava assim, então o objeto está assim. Existe uma doença neurológica, ela não é visual, uma característica neurológica, ela não é visual, que o cérebro da pessoa não consegue inverter a imagem. Então a imagem está assim, ele interpreta como se o objeto estivesse assim. Ou seja, essa pessoa enxerga tudo de cabeça para baixo. O que não é nenhum problema, tá? Por quê? Porque ela aprendeu a enxergar assim, né? Nós não nascemos sabendo enxergar, nós aprendemos a enxergar, né? Quando na nossa formação, na gestação da sua mãe, quando a sua mãe estava no processo gestacional, lá dentro é tudo escuro. Então o que acontece? O olho não aprendeu a enxergar, ele vai aprendendo. A criança, ela vai aprendendo a focalizar, ela vai aprendendo a determinar a distância, né? Por isso que quando você coloca aqueles negocinhos no berço, a criança tenta pegar, ou ela vai aprendendo com a ajuda da mão, do tato, né? Ela já tem o tato, ela vai aprendendo a determinar. Opa, peraí, eu consegui ver esse troço de imagem nítida. Agora a imagem está nítida. Então ela vai aprendendo a fazer isso. Tá? E esse processo de aprendizagem é lento, não é um processo de aprendizagem rápido. Por isso que o quarto de criança não pode ser muito claro, apesar da contração da pupila sendo uma contração involuntária, ela não é tão rápida. Então, você tem que deixar a criança ir aprendendo devagar. É claro que estimular a criança sempre você acelera o aprendizado. Próxima aula, nós vamos falar sobre as ametropias. O que são as ametropias? São o olho com alguns problemas. Ok? Um abraço, até a próxima.